Olá, bom dia a todos, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, Pai seja convosco em nome de Jesus. Bom dia a todos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para passar para vocês, para todos vocês. E aqui estou, eis-me aqui, Senhor. Louvado seja eternamente o nome do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. Amém. Santo e tremendo é o teu agir nas nossas vidas. Gratidão a ti, Senhor, pelo teu infinito amor, o teu amor incondicional. Te agradecemos, eu te agradeço, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor concede a mim e aos meus. Te agradecemos, Senhor, assim nós devemos fazer todos os dias. Gratidão ao Senhor pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, não é? Pelo fôlego de vida, pela noite de sono reparador, pelo alimento diário que o Senhor põe em nossas mesas. Gratidão. É repetitivo isso que eu estou dizendo? Sim, é repetitivo, sim. Devemos todos os dias repetir isso, agradecer ao Senhor, gratidão, mostrar para Ele que nós reconhecemos Ele como o único Deus da nossa vida e que permanecemos no seu amor, na dependência do seu amor. E Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Gratidão a ti, Senhor, pelo alimento diário, pelo teto que nós vivemos. Gratidão pelo ar, como eu já falei aqui, o Espírito Santo falou, o ar que nós respiramos, nós e nossos familiares. Gratidão a ti, Senhor, pelo alimento, pelos livramentos, pela noite de sono reparador, pelo teu amor no geral, incondicional, teu amor, teu cuidado, teu zelo para com cada um de nós. A palavra que o Senhor me concedeu hoje para falar está em Lucas 12, iniciando pelo versículo 4. Não devemos temer aos homens. Nós devemos temer aquele que depois de nós morrermos, ele pode levar esta alma para o inferno, não é? Que nós sabemos, é tudo bíblico, que todos nós não podemos passar por essa terra sem reconhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira, está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, Ele veio com um propósito e cumpriu esse propósito, levando sobre si, como está escrito em Isaías 53, as nossas enfermidades, nossas dores. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E todo aquele que o confessa, que crê, o confessa e o segue, tem a vida eterna. É a certeza de que nessa vida nós teremos uma vida guiada pelo Santo Espírito dele, porque antes dele subir ao Pai, ele disse que não nos deixariam órfãos, mas que enviaria um outro Consolador. Ele se referia ao próprio Espírito dele. Então todo aquele que nele está pode passar por adversidades, mas nós temos a certeza que não estamos sozinhos. Ele é o nosso guia, Ele intercede ao Pai, Ele é o próprio Deus. Então, se nele estamos, podemos até enfrentar algumas adversidades aqui nessa terra, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos encoraja a perseverarmos
na presença dele, na confiança exclusivamente nele. Amados, aquele que não confessa Jesus, que fica retardando, que fica empurrando com a barriga, pode ser que perca. Lá em Isaías 55:6 está escrito na palavra do Senhor que é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra é verdadeira, essa palavra é uma palavra de vida. Então, todo aquele que confessa tem a certeza da salvação, da sua salvação, do descanso eterno. Aqui nessa terra pode desfrutar das maravilhas do Senhor, mesmo que haja algumas circunstâncias adversas, mas nós sabemos que estando na presença dele, confiando na dependência do Senhor, ele é o nosso guia, ele não nos abandona, é promessa dele que estaria conosco até a consumação dos séculos, o seu Santo Espírito, e assim é, ele conduz os nossos passos. Então, aí ele falou, deixou escrito, não é? Falou para os seus discípulos e deixou escrito que não nos abandonaria, seria o nosso guia, estaria conosco até a consumação dos séculos, que enviaria um outro Consolador. Ele estava se referindo ao próprio Espírito dele. E todo aquele que confessa que Jesus é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, tem a dependência dele, ele estará conosco, mesmo que nós venhamos passar por algumas circunstâncias na terra, não é? Porque enquanto nós estivermos nessa terra, passaremos por momentos bons e também haverá momentos difíceis, mas a certeza de que se nós estamos nele, temos a confiança de que ele faz o melhor para cada um de nós, ele cuida, ele zela, ele protege, não só nós, como a nossa família, ele protege nossos amigos. Nós devemos buscar a sua presença, ter intimidade com ele. Mateus 6,6 está escrito: quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, que em secreto ele te recompensará. E a oração que ele nos orienta, nos deixou na Bíblia, é a oração do Pai Nosso. Essa que nós acabamos de orar há poucos instantes. O Espírito Santo me fez orar. Então, não oreis em vãs repetições, por pensar que muitas palavras de orações, como muitos oram texto, não é o que foi determinado pelo Senhor. A oração modelo que ele nos ensinou é a oração do Pai Nosso. Então, prosseguindo a palavra que ele determinou que eu lesse hoje, nós orássemos Lucas 12. Então eu fiz um esboço e está escrito aqui, tudo baseado nas Escrituras. Não devemos temer aos homens. Jesus nos ensina. A quem devemos temer? Aos homens ou a Deus? Claramente e sem sombra de dúvidas, Deus seu poder e autoridade transcendem a este mundo. Não tenhas medo, vos valeis. Isso aqui é bíblico, tem o capítulo e versículo aqui. Não tenhas medo, vos valeis mais que muitos pardais. Como não temer diante das perseguições e dos algozes? Como não temer? Não é verdade? Como não temer diante das perseguições e algozes? Nossa vida é preciosa e não queremos a morte. Mas aquele que crê em Jesus vê além deste mundo, enxerga além deste mundo, desta vida, desta terra, entendendo bem o que Jesus diz. Escolhemos não temer aos homens e temer somente a Deus. Não é uma simples escolha, amados, mas uma graça. A graça. O
o sacrifício que Jesus fez na cruz por todos nós, mas a graça que recebemos caminhando na fé. Porque a fé, ela deve ser exclusivamente pautada, alicerçada, mediante a fé em Cristo. Daí nós temos a graça, não é? Recebemos, tomamos posse da salvação. Acabamos por temer aos homens, porque eles podem, sim, nos submeter a muitas dores terríveis. No final nos leva à morte. Porém, depois da morte corporal, Deus pode nos lançar no inferno. Contudo, esse não é o seu desejo. Antes Ele quer a nossa salvação. Há no texto deste Evangelho, nestes versículos aqui que eu expressei, que o Espírito Santo expressou. Lucas 12, do versículo 4 ao 12. Há nesse texto um julgamento que será usado contra nós ou a nosso favor. O testemunho. Esse testemunho tão importante, tão essencial na vida do ser humano, que é você confessar diante dos homens que Jesus é o Senhor, é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida, da minha vida, de nossas vidas. Se tivermos vergonha de ser de Deus diante dos homens, Jesus terá vergonha de nós diante dos anjos de Deus. Não falará e não falará por nós. Quem então será o nosso defensor? Quem será? Não terá. Se você não reconhece o seu Salvador, o seu único Deus. Quando eu digo você, eu estou me referindo a todo ser humano. Deve crer e confessar que Jesus é o Senhor. Gente, eu não estou falando aqui, o Espírito Santo não está falando que está discriminando A, discriminando B. Está expressando a que forma você deve conduzir sua vida. Porque existe um capítulo e versículo que diz que adianta a pessoa ganhar a sua vida aqui na terra, não é? Ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Aquele que quer ganhar a sua vida aqui na terra, perdê-la. Por quê? Porque o ser humano, ele muitas vezes não quer ter essa consciência, não é? Porque a salvação, ela está aí disponível. A graça do Senhor está disponível para todo aquele que queira receber. Mas cada um de nós devemos, eu já fiz essa decisão há muito tempo. E muitos já fizeram. Então, cada um deve fazer essa decisão importante, essencial na sua vida, de crer e confessar Jesus Cristo. Porque que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro, desfrutar de tantas maravilhas ilusórias aqui nessa terra, né? Alegria, na verdade, não é maravilha, é alegria, prazeres ilusórios, e perder a salvação da sua alma. Então Jesus disse que quem quer ganhar a sua alma, a sua vida aqui nessa terra, perdê-la. Ele quer dizer o que nesse capítulo e versículo? Ele quer dizer que a pessoa deve colocar a prioridade, como está escrito no primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois mais importantes mandamentos. Não que os outros não sejam, mas esses são os dois. Uma vez o discípulo perguntou a ele, e ele disse, o Senhor disse, que quem cumprisse esses dois mandamentos não estaria longe do reino dos céus. Prosseguindo, e não falará por nós. Quem será o nosso defensor, se a pessoa não reconhecer Jesus? Outro critério é o pecado, sua vida e seu objetivo final. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo
não terá remissão para sempre. Sabe, o pecado que o Senhor, Ele perdoa todos os pecados. No geral, se a pessoa se arrepender, o Senhor perdoa sim. O Senhor perdoa. O único perdão que o Senhor não concede por a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, e uma das blasfêmias contra o Espírito Santo não terá, como está escrito em Marcos 3,29, não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. Qual pecado é esse? É você recusar a graça que o Senhor disponibilizou para que você tenha a salvação da sua alma. É quando o ser humano ele recusa reconhecer o seu único Deus e Salvador da sua vida. Quando a pessoa recusa a graça, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Tem na Bíblia isso. Marcos 3,29. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar, esse endurecimento pode levar à impenitência final, à perdição eterna. Você perde a salvação da sua alma. Mas se ainda que pecadores, por pior que sejamos, reconhecermos a dependência ao nosso Deus, na sua misericórdia, não tenhas medo. Não tenhas medo. Aí o Senhor diz assim, mas valeis mais que muitos pardais. Está escrito em Mateus 10, 32 e 33. O 32 o que diz? 10, 32. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai que está nos céus. E o 33 o que diz? O que está escrito? Está escrito, mas qualquer que me negar, será negado no céu. Quem nega o Senhor, quem rejeita o Senhor, essa pessoa não terá remissão dos seus pecados. E vai para onde? Vai para o Hades, que é um tempo que a pessoa passa até a vinda do Senhor. E quando o Senhor vier, se essa pessoa estiver falecido, o Senhor onisciente, ele sabe quem em vida, quem não serviu. E se a pessoa estiver vivo, quando ele vier, o Senhor vai fazer a separação daqueles que o seguiram e aqueles que o rejeitaram. Os que o seguiram são salvos, e os que rejeitaram já estão condenados ao fogo eterno. Gente, Deus não fez o inferno para nós. Deus fez o inferno para Satanás e os seguidores dele. Mas todo aquele que rejeita o Senhor, é para lá que ele vai. Então, o tempo é agora. A decisão é agora, enquanto o Senhor não vem. E nós não temos o discernimento de qual será esse dia, porque a Bíblia nos relata que ele virá, ele usou a expressão que virá como ladrão. Ladrão, ele não avisa quando vem, ele vem no de repente. Então, o Senhor avisou que nós estivéssemos sóbrios, vigilantes, para que não fôssemos pegos em dispersos, negligenciando a vida dele. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nessa hora o Espírito Santo nos ensinará o que deveis dizer. A vós, porém, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer nada, não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de fazer morrer, tem poder para lançar-vos no inferno.
Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Qual a mensagem de Deus para nós hoje? Não tenhas medo, vos valeis mais que muitos pardais. Como posso pôr isso em prática na vida agora eterna, na vida terrena? Viver a bem-aventurança da piedade, aceitar-me como filho, sentir-me como filho, agir como filho de Deus. Essa mensagem está em Lucas 12, do versículo 4 ao 12. Eu gostaria de ler também Lucas 12, 6, um momento. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cestis. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cestis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que vos confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar, sim diz o Senhor, quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Espírito, e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E um dos requisitos, nós podemos chamar de requisitos, mas nós sabemos que é a ordenança do Senhor. Todo aquele que rejeita a graça, essa é uma blasfêmia contra o Espírito Santo e não é perdoada pelo nosso Pai, nosso Criador. Porque antes de nos tornarmos filhos de Deus, que Ele nos concede nos tornarmos filhos de Deus quando nós o confessamos, está escrito em João 1:12. Ele nos tem como a sua criação. Então, de criatura passamos a ser, não é? Ele nos torna filhos de Deus. Muitos pensam, todos somos filhos de Deus. Amados, as pessoas antes de confessar Jesus são criatura. Passa a ser filhos de Deus. Ele nos concede, nos torna filhos de Deus. Eu vou ler para vocês. Quando a pessoa confessa que Jesus é o único, suficiente, inclusive eterno Salvador. Lendo João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, todos nós, seres humanos, devemos crer e confessar que Deus, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, que é o sacrifício, foi e é. O sacrifício que o Senhor fez na cruz, pela minha vida, pela tua vida, pela nossa vida, pela humanidade. E todo aquele que crê e o confessa, vive na dependência dele, essa pessoa tem a certeza da salvação. Ele é chamado de salvo, filho de Deus. Mas o que negar? O que negar será negado, amados. É bíblico, a palavra do Senhor ela é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus, o Filho de Deus. Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se alguém estiver falando para vocês que através de uma doutrina, de você fazer muitas caridades, você vai ser salvo, isso é um engano. A Bíblia diz, a Bíblia relata em 1 Timóteo 4 que haveria falsas doutrinas, que haveria heresias, que haveria falsos mestres.
Então, nós devemos ser sóbrios, vigilantes, também com relação a pessoa que está falando sobre a salvação da sua alma. Ninguém é salvo por doutrinas adversas, doutrinas vãs, e muitas delas pregam um falso evangelho. O verdadeiro evangelho consiste em a pessoa confessar Jesus por reconhecê-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, pela graça, que é o sacrifício. Ele foi zombado, escarnecido, sofreu até a morte de crucificação, por remissão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro que foi enviado pelo Pai para tirar o pecado do mundo, e o castigo que estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelo seu sofrimento. Então essa é a graça. Ninguém é salvo nessa terra para a vida vindoura, se a pessoa se basear em eu aprendi que através das boas obras eu sou. Gente, as boas obras o Senhor quer que nós tenhamos, porque consiste no segundo mandamento, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se você faz caridade, glória a Deus, você está fazendo certo. Mas nós não devemos pensar que através das boas obras herdaremos a vida eterna, porque isso não é verdade. Só através do sacrifício de Jesus que Ele nos concedeu a graça, e todo aquele que crê e confessa toma posse dessa graça. O Espírito Santo ainda quer falar. Então, pois nessa hora, prosseguindo aqui, na hora que nós estamos falando, quem fala por nós é o Espírito Santo. Pois nessa hora o Espírito Santo nos ensinará o que deveis dizer. A vós, porém, irmãos, eu vos digo, não tenhas medo do que pode matar o corpo, não é a morte corporal, mas temer aquele que pode levar uma alma para o inferno. Esse nós devemos temer. Então, a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito Santo, agindo em virtude do sacrifício da cruz. O pecado contra o Espírito Santo consiste também na rejeição da graça, tá vendo? A recusa da salvação. Quando você recusa reconhecer que Jesus é o único, suficiente Salvador da sua vida, esse pecado não tem perdão. Não tem perdão. Todo pecado tem perdão, exceto o perdão quando você blasfêmia contra o Espírito Santo. E uma das blasfêmias não é só em palavras, é quando você rejeita a graça. E qual é a graça? O sacrifício que o Senhor fez na cruz por mim e por você, por todos que estão, que confessam a Ele, que quer. Porque a graça está disponível, amados, para todos. Só que muitos estão aí dispersos, estão colocando a sua fé em objetos, em imagens esculpidas. A palavra do Senhor diz que quando você coloca a sua fé em imagens, seja de qual for a figura ou objetos, você está tendo um tipo de prostituição. O Senhor chama prostituição isso. Muitos pensam que prostituição é só vender o corpo, seja homem, seja mulher. Não, prostituição também é quando você se corrompe, você coloca a sua fé em ídolos. E o que é um ídolo? Ídolo é você colocar a sua fé, você querer substituir o verdadeiro Deus por deuses estranhos,
que são ídolos, são imagens, seja de ave, seja de objetos, seja de animais que ficam debaixo da terra ou no mar, que ficam, aliás, nos ares, né, voam, como muitos põem a sua fé em mulheres, põe sua fé em sei lá, em macumba, em feitiçaria, coloca a sua fé em objetos. Eu já ouvi cada coisa ridícula. Pessoa dizer que vai colocar uma folhinha de louro na carteira para dar sorte. Gente, a nossa fé deve estar pautada exclusivamente no nosso único Deus e Salvador. Ele pode expulsar todo o mal da tua vida. Ele pode te dar livramento da tua família. Ele que nos abençoa, Ele que nos conduz, Ele que conduz os nossos passos, dirige a nossa vida, Ele quer o melhor para nós, Ele é o nosso intercessor, Ele é o próprio Deus, Ele pode todas as coisas, nós podemos todas as coisas nele, mas aquele que confessa, porque aquele que está longe do caminho do Senhor, enquanto há tempo, se arrependa, não hesite. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas foque no Senhor. Se você olhar para o homem, você vai ver que o homem é falho. Nós somos falhos. Então, a nossa confiança, a nossa dependência deve estar no Senhor. Nós temos o exemplo de Davi, o rei Davi. Davi, ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele passou por muitas adversidades, né? Ele era pastor de ovelhas, um rapazinho humilde, né? Mas o Senhor, Ele o levantou como um rei. E antes ele sofreu discriminação da sua família, dos seus irmãos. Mas, amados, a confiança dele sempre esteve no Senhor. Pecou, reconheceu o seu deslize, o seu pecado. Ele se voltava para o Senhor. Assim Ele quer comigo e com você. Que quando nós tivemos o reconhecimento de nosso erro, do nosso pecado, venha ao arrependimento e o Senhor perdoa. A única coisa que o Senhor não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quando você rejeita o favor de Deus para nossas vidas, o presente e a graça, o reconhecimento que Jesus deu ao seu Filho amado para salvar a humanidade, a mim e a você. Aonde está o Senhor? Ele nos pergunta, nos questiona assim: aonde está o teu tesouro? Porque ali onde estiver o teu tesouro estará o teu coração. Então ponha seu coração no Senhor, fique na dependência do Senhor. Ele é o nosso maior tesouro, é o tesouro escondido que nós devemos ter. Escondido não, as maravilhas deles é que estão escondidas, encobertas e são reveladas através da nossa conduta, através do nosso comprometimento com Ele. Ele manifesta a sua glória, o seu poder sobrenatural sobre nossas vidas, sobre a vida daquela pessoa que você intercede por ela, através da sua comunhão com Ele, intimidade. Então, a Bíblia, ela nos fala sobre a soberania de Deus. A confiança que nós devemos ter em meio às lutas envolve reconhecer sua soberania, buscar sua orientação e descansar nas suas promessas. Em Provérbios 3, 5 ao 6, nos relata isso, no Salmo 46, do versículo 1 ao 3. Nos encoraja a confiar em Deus e acreditar
que Ele é conosco em todas as circunstâncias. Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. É aquilo que temos de mais íntimo, oculto, vital, o tesouro, aquilo que tem valor para nós, que nos dá segurança para o dia de hoje e para o futuro. Nós não devemos viver, amados, somente baseado. Eu sei que nós estamos na terra, mas nós podemos colocar também, claro, e assim devemos, a nossa intenção, dar importância às coisas celestiais. Porque não devemos ser pessoas carnais, pessoas que se baseiam só na coisa da terra, dar importância só às coisas da terra. O Senhor disse que nós devemos focar nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Viveremos coisas terrenas? Sim, viveremos. Desfrutaremos de coisas da terra? Sim. O Senhor quer que você tenha uma vida de alegria, de paz. Mas se nós estivermos, a importância de nós estarmos na presença do Senhor, porque Ele, reconhecendo sua soberania, o seu poderio, a sua autoridade que foi concedido pelo Pai, autoridade, poder, domínio nos céus e na terra e tudo que nela há. Então, esta pessoa, ela vai desfrutar das maravilhas do Senhor aqui na terra e a certeza da salvação da sua alma, da vida vindoura. Não coloque sua intenção, seus pensamentos só aqui na terra. Seja um agente do céu. Além de você reconhecer o Senhor, fale do Senhor para as pessoas. Busque ganhar almas para o Senhor. Isso agrada ao Senhor. Muitos conhecem a verdade e fica para si, mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a pessoa transborde no amor dele, no amor fraternal. Dê importância ao amor ao próximo, colocar ele em primeiro lugar e ter amor ao seu próximo. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Tenha interesse, porque a Bíblia diz que nós devemos nos importar também de ganhar almas, não é? A Bíblia diz lá em Efésios 5:20, se eu não me engano, que para o Senhor tem grande importância. Que esse versículo diz que quando você ganha almas, você apaga uma multidão de pecados. Então, amados, é tão importante você, além de você reconhecer o Senhor, Ele faz a gente desfrutar, ter frutos. Ele nos concede frutos e o maior deles é o amor, a paz, a paciência, a temperança, o domínio próprio, a longanimidade, que é uma longa paciência, não é? A temperança para você sobreviver nessa terra, tantas adversidades. Ele nos concede dons espirituais e um deles é o poder da fé. A fé é a certeza daquilo que você, de tudo aquilo que você tem a convicção, que você espera, mas momentaneamente você não possa estar vendo, né? A fé é a certeza do que esperamos, embora, né, não estejamos vendo. É a prova do que nós não estamos vendo. É a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Porque nós que somos de Cristo, nós andamos por fé, não por vista. Por quê? Porque a nossa fé está no Senhor. E como está escrito no Salmo 125, eu vou ler para vocês. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam para os seus maus caminhos, para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amados, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele quer o nosso bem. Ele peleja a nossa causa. Ele
conhece o mais íntimo de cada um de nós. Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Eu gostaria de ler, estamos em oração. Jeremias 17, 7 é o que eu acabei de ler. Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, de acordo com o fruto, as ações, o caminho de cada um que nós estamos seguindo, para dar a recompensa a cada um, de acordo com as ações, o fruto das ações. Então, o Senhor nos convida a examinar que tipo de vida nós estamos levando, quais têm sido as nossas atitudes, quais têm sido os nossos pensamentos. Amados, fuja do pecado. Fuja, dê uma carreira, fuja do pecado. No mundo haverá tentações, no mundo haverá pessoas querendo que a gente se corrompa, oferecendo dinheiro com coisas ilícitas. Jesus disse que tudo nós podemos, mas nem tudo, né? Esse versículo, ele fala o seguinte: o que for lícito nós podemos desfrutar, mas se há alguma coisa ilícita, nós não devemos dar ouvidos. Nós devemos praticar o que agrada ao Senhor. Nós devemos praticar o que é lícito. Então, nós não podemos estar fazendo coisas que venham trazer muito dinheiro para a nossa mão, para as nossas mãos, mas se aquilo ali é ilícito aos olhos de Deus, é corrupção. Então, o Senhor, Ele não quer que nenhum de nós estejamos fazendo coisas ilícitas. O que são coisas ilícitas? É que aos olhos de Deus pode estar disponível para você, para mim, para qualquer um. Ali você pode até ganhar muito dinheiro, mas aos olhos de Deus é corrupção. Aos olhos de Deus é algo abominável. Então, nada que é abominação aos olhos de Deus, nós devemos dar atenção, vazão. Nós devemos procurar fazer as coisas que são lícitas. Tudo que for corrupção, tudo que for imoralidade, tudo que for prostituição, tudo que for de idolatria, essas coisas. O que é uma idolatria? É quando você coloca deuses no lugar que é exclusivo do Senhor. E um Deus com D minúsculo, um ídolo, é tudo aquilo que você tira o poderio de Deus, a soberania de Deus, o reconhecimento do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e coloca a sua fé em objetos, às vezes até, amados, pessoas têm ídolos vanos, não é? Tem gente que coloca o seu pensamento, o seu amor a uma casa, a um carro, não é? Não é que a pessoa não possa gostar da casa, não é que a pessoa não possa gostar do seu carro, não é porque a pessoa não possa gostar de um jogo de futebol, mas assim, tudo exacerbadamente, tudo que for exageradamente, nisso você está esquecendo, você está colocando Deus em segundo plano. Então não pode. Nós temos que ter o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Assim deve ser na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós.
Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nos livre de todo mal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e de mim. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Nos dê a paz. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, quem guarda a tua alma, a minha alma, a nossa alma, de todo mal. O Senhor é que guarda a nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa live e que vai ouvir posteriormente. Deus é contigo. Deus seja com tua família. Em nome de Jesus, até a próxima live. Fiquem todos na santa paz. Obrigada.